Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao culto divino. Neste momento, nós temos o privilégio de nos reunir como igreja. Aí, na casa de vocês, aqui, alguns irmãos já também estiveram presentes, estão no culto presencial. E em conjunto, todos nós vamos adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Que a gente possa aproveitar este momento de celebração a Deus e o encontro com os irmãos e as irmãs. Eu trago para vocês a palavra de Deus, carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 11 e versículo 2. Está escrito assim: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Deus abençoe nosso momento. Paz esteja com vocês. Vamos iniciar o nosso momento de culto público cantando o primeiro hino chamado Poderoso Deus, um hino de David Kinlan. Vamos cantar junto. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma espera por ti.
invocamos a presença do nome do nosso Deus, o poderoso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e queridas, nesse momento vamos nos achegar a Deus, vamos com as nossas palavras falar aquilo que todos e todas vocês querem contar ao nosso Deus. Vamos confessar os nossos pecados através de uma oração. Vem comigo, vamos juntos orar a Deus. Senhor Jesus, todos os pecados cometidos pesam sobre nós. Não importa se aos olhos humanos, eles pareçam insignificantes ou não. Por mais simples que um pecado nos pareça, mas se a gente não buscar viver livres deles, para um novo agir, um novo viver, estaremos afastados da Tua glória. Por isso nós te pedimos, nos mostra os nossos pecados, nos convence daquilo que é mal em nós, e nos purifica com o poder do Teu sangue precioso. Nos perdoe quando a gente não compartilha a Tua graça, o Teu amor. Perdoa os nossos pecados que nos afastam da comunhão plena contigo e renova a nossa vida em fé e amor. Nós te agradecemos porque por todas as coisas que nós podemos colocar diante de Ti. E arrependidos, sabemos que Tu virás a nós com o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, em Romanos, a carta que o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, a gente lê assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Todos nós, pecadores, que nos sabemos pecadores, nos vemos assim, não vemos a gente como pessoas que não pecam, como pessoas apenas santas, mas sim santos e pecadores. Nós somos perdoados. Eu anuncio então o perdão de Deus a todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como comunidade cristã reunida, nós queremos interceder por todos e todas as pessoas que sofrem neste mundo. Vivemos dias cheios de maldade, de violência, de corrupção, de idolatria, muita idolatria e de guerras. Por essas razões nós clamamos para Deus, para que Ele transforme essas realidades. Por isso nós cantamos um tipo de um Kyrie eleison: Senhor, tem piedade de nós. Vamos cantar junto, vamos falar junto, dizendo assim: tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Vamos ouvir as leituras de hoje. Primeiramente, o salmo do dia, o salmo 124. É um salmo que fala do poder de Deus também. A gente vai fazer daquela forma que a gente já conhece, de forma responsiva. O versículo ímpar, o oficiante fará a leitura, e o versículo par, você na sua casa pode responder, pode com a sua Bíblia também seguir a leitura. Esse cântico de subidas, é o Salmo 124. Uma canção de subidas ou canção de peregrinos, de Davi ou para Davi. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles
nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, E teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Até aqui, a leitura do Salmo, essa canção de peregrinos, canção de subidas. Vamos agora também ouvir a segunda leitura, uma ordem um pouco diferente do nosso culto que a gente costuma fazer, o Evangelho agora, e depois a gente vai ter a leitura do Antigo Testamento. Primeiramente então o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Pode pegar na sua Bíblia, pode ouvir a palavra do nosso Deus, o Rei Jesus. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a leitura do Evangelho. E a segunda leitura, que vai ser a base da nossa reflexão de hoje, está registrada em Jó. Jó, que vem um pouquinho antes do Salmo, então o primeiro livro, o último livro é antes do Salmo. Jó, capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 11. Jó 38, 1 a 11. Vamos ouvir agora a resposta do Senhor ao Jó. O Jó, que a gente vai conversar um pouquinho na mensagem de hoje. Vou fazer um resumo da história trágica do Jó e vai culminar nessa passagem da resposta de Deus. Jó 38, 1 a 11. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Até aqui a leitura. Obrigado, Letícia. Obrigado pelas leituras. Vamos cantar o próximo hino que fala de louvor ao Senhor.
em preparação também para a nossa mensagem de hoje, louva ao Senhor potentíssimo. É um hino do nosso hinário luterano e do louvai ao Senhor. Vamos cantar a palavra de Deus. Louva ao Senhor potentíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde, exultai, harpas, saltérios, tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo Ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, a Deus, louva o seu nome glorioso. Ó mundo, canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Amados irmãos e irmãs, o drama de Jó é conhecido por nós, alguns mais, alguns menos. Uma pessoa temente a Deus, com muitos bens, e ele começa a se dar mal na vida. Fica muito doente. O Jó passa a ter tumores malignos.
feridas como um câncer de pele, na planta do pé até o alto da cabeça. A mulher do Jó, quando vê ele em sofrimento, e ao ver o corpo do Jó, que está literalmente apodrecendo, a gente tem que falar isso, ela não suporta mais o cheiro, nem o cheiro do corpo do Jó e do próprio Jó. A mulher do Jó se desespera e diz: seria melhor que Jó morresse, não tem mais o que fazer. Ela diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. É o que ela diz ao Jó. Percebam, leiam a história e percebam que ela tem motivos. Ela desabafa com Deus, na verdade, né? Está falando com Deus, ela crê em Deus, e ela crê que Deus está ouvindo. Ela quer uma reação do Jó, verdadeira, uma reação não hipócrita do Jó. O Jó experimenta as perdas mais dolorosas da vida de um ser humano, possivelmente a mais dolorida. Ele perde filho, né? A perda do filho. No caso do Jó, o Jó perde 7 filhos e 3 de suas filhas. Mesmo assim, o Jó se coloca diante de Deus, diante do Senhor, clamando para que Deus apareça. É isso que o Jó está falando ali. Ele dê respostas para a sua situação, diante do desespero da sua esposa. O Jó diz assim: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? A pergunta é: quanto disso foi verdade para o Jó, né? Quanto dessa resposta é verdadeira? Jó tinha 3 amigos, alguns dizem amigos da onça: o Elifaz, Bildade e Zofar. Eles ficam sabendo da situação do Jó e decidem visitá-lo. Quando eles encontram Jó, ficam muito impressionados com o que vem. Uma pessoa, antigamente, uma pessoa que dava conselhos, né? Um conselheiro espiritual, moral, talvez também, talvez legalista, não se esqueçam disso. Mas ele está lá totalmente desfigurado. Os amigos do Jó não sabem o que dizer para ele diante de tanto sofrimento. Mesmo sem saber o que dizer, eles não abandonam o seu amigo Jó. Eles ficam ali com ele, pelo menos por um tempo. Com o passar das semanas, eles tratam então de pesquisar, escutar. Eles buscam alguma explicação para tanto sofrimento do Jó. No capítulo 22, o Elifaz traz uma lista de possíveis pecados. Será que o Jó pedia hipoteca, uma garantia pelos empréstimos que ele dava? Talvez o Jó não tenha dado água para uma pessoa cansada, ou tenha negado comida para uma pessoa faminta. Talvez o Jó tenha usado o seu poder político para prejudicar alguém. Será que ele recebeu alguma propina? Talvez tenha maltratado alguma criança órfã, ou não tenha ajudado as viúvas. Está lá no capítulo 22. Isso aqui que o amigo faz, o amigo, né? É uma doutrina de retribuição. Isso aqui não funcionou com o Jó. Não existe, irmão e irmã, teologia da retribuição. Não existe teologia da prosperidade. Não existe. Com Deus não existe, pelo menos, né? Com Deus não há. Talvez com algum outro tipo de coisa, mas com Deus não. Com Deus não tem essa. O Jó sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa boa, parece que transparente, né? Uma pessoa que temia Deus, é o que diz a Bíblia. Ele temia Deus. Mas quando já não havia mais o que dizer, todos, Jó e os seus amigos, se fazem a mesma pergunta que muitas pessoas fazem. Você, meu amigo e minha amiga, podem ter feito essa pergunta na casa de vocês, na vida de vocês também. Onde é que está Deus? Cadê Deus?
Que respostas Deus tem para todo esse sofrimento de Jó? Que resposta Deus tem para o sofrimento humano? Que resposta Deus tem para o teu sofrimento? Finalmente, no final do livro, Deus vem para o Jó. E é aqui que a gente vai falar. Esse é o texto da nossa mensagem de hoje. Deus aparece no meio da tempestade, no meio de um vendaval, um vento forte que espalha tudo o que há pela frente. A Bíblia menciona várias vezes que fenômenos naturais são formas de Deus se revelar. Deus tem se manifestado várias vezes dessa maneira aqui, inclusive na Bíblia. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Eu vou citar alguns aqui, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 12, Salmo 18, Salmo 50, profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e Naum, capítulo 1, versículo 13. Então essa forma de manifestação de Deus não significava sempre que Deus está irado ou furioso. Apenas visualiza a presença de Deus com Jó. Deus veio falar com Jó. É isso que está escrito na nossa palavra de Deus. Em nossa Abia Yala, terra viva, né? Essa região que foi nomeada pelos invasores e pelos escravistas como América, por causa do explorador explorador italiano Américo Vespúcio, nós podemos chamar de Abia Yala, significa terra viva na língua aqui dos povos originários. Aqui nós temos muitos vulcões. Na Cordilheira dos Andes, por exemplo, no Chile, no Peru, no Equador, há vulcões. Ao redor dessas montanhas vivem muitos pequenos agricultores, geralmente povos originários, indígenas. Uma erupção vulcânica, geralmente, significava a perda de tudo que eles tinham, tudo. Mesmo que não saia fogo da montanha, a nuvem, só a nuvem, já é muito quente e é suficiente para matar um bocado de gente e ferir quem e o que atinge. Plantas, animais, pessoas. No entanto, a erupção do vulcão não era considerada um castigo por aqueles povos. Era sim uma manifestação da presença divina para eles. E as consequências dessa erupção do vulcão eram grandiosas. E quando acontece em nossa realidade, algumas coisas acabam ficando fora do lugar por um tempo. Mas nada para se desesperar. Por isso, por incrível que pareça, os agricultores indígenas, andinos, depois da erupção, depois que a terra havia esfriado, eles voltavam para suas propriedades ao pé do vulcão. Aquelas cinzas quentes que destruíram muitas coisas, elas também haviam trazido vida para aquele lugar, fertilizado os campos, e por isso a próxima colheita certamente será abundante. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque assim também foi a aparição de Deus para o Jó. Deus vem falar com o Jó. Deus aparece para Jó no meio de uma tempestade. E Deus não acusa o Jó de nada. Deus não atribui nenhuma falta ao Jó. Os amigos, quando viram o sofrimento do Jó, não sabiam o que dizer. Eles deveriam ter calado, continuado a estar lá com Jó, apoiando o seu amigo. Mas no momento de sofrimento, muitas são as perguntas que o ser humano faz, às vezes fala bobeira, mas as perguntas são: por quê? Né? Como? Onde? Deus tem uma pergunta diferente. Quem? Abra sua Bíblia e leia o quem de Deus. Quem criou o mundo? Deus pergunta. Quem criou as montanhas?
Quem colocou as estrelas no céu? Quem colocou um limite para o mar, que é tão grande, para que ele não avance sobre a terra? E o Jó somente pode responder: não fui eu. A sabedoria deste mundo não tem condições de compreender a sabedoria de Deus. A gente diz que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, mas mesmo assim para nós é difícil compreender o jeito de Deus, os caminhos do Senhor. Nos falta entendimento. O ser humano só consegue ver o seu sofrimento. Só que geralmente a gente não consegue entender nada. Por isso o ser humano sempre pergunta, as perguntas dos amigos do Jó: por quê? Como? Onde? Entendimento significa poder enxergar o que está além, no caso, o que está além do sofrimento, o que está por trás do sofrimento. O Jó sofre e ele não sabe por quê. Porque eu estou passando por esse sofrimento se eu não mereço isso? Quando Deus aparece para o Jó, Deus deixa claro para ele que Ele é o Criador do mundo e dos seres que habitam esse mundo. Deus colocou limites até para o mar. Isso quer dizer que Deus é quem cuida de todas as coisas. Até o caos faz parte da criação de Deus. Mas Deus tem o controle sobre o caos. O caos não é inimigo da criação. O mundo não é um lugar livre de problemas. Pelo contrário, a vida do ser humano somente é possível neste mundo de contrastes, porque Deus está com a gente. É Emmanuel, é Deus conosco em todas as horas. Deus é Deus e os seres humanos não são deuses. Isso quer dizer que o ser humano não é o centro do mundo. Ele apenas consegue viver nesse mundo, porque Deus o protege, cuida. Porque Deus cuida. Somente a confiança em Deus vai dar ao ser humano a certeza que existe ordem no caos, que existe um limite, e isso é muito importante, um limite para o sofrimento, um limite para o teu sofrimento, a carga que você consegue carregar. Esse é o caminho da sabedoria do livro do Jó, do livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Tudo tem o seu tempo. Mesmo quando a gente não entende nada, Deus, Ele continua presente com a gente. Mesmo quando o ser humano não consegue compreender nada sobre os planos de Deus e dos acontecimentos da vida. Por mais sábio, por mais experiente que seja o ser humano, ele nunca vai ter palavras para consolar aquele que realmente sofre. O sofredor precisa das palavras que vêm de Deus. Por isso, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quem sofre precisa das palavras que vêm de Deus. O Jó não se sentiu consolado pelos seus amigos, não encontrou consolo também em si mesmo. O consolo teve que vir de Deus, que se revelou naquele momento, vindo ao seu encontro no meio do vendaval, no meio da tempestade, no meio do seu sofrimento. Mas veja uma coisa curiosa: Deus não diz para o Jó o porquê que ele está sofrendo. Se vocês lerem o começo, capítulo 1, capítulo 2 de Jó, vocês vão entender o porquê do sofrimento. Não tem nada a ver com o Jó. Para Jó, Deus somente vem dizer que mesmo diante daquelas situações catastróficas, das angústias, do sofrimento e morte, Ele, Deus, está sempre no controle. A vida nesse mundo não está isenta de sofrimento, de caos. Mas Deus colocou um limite ao sofrimento e ao caos. Também no Evangelho de hoje, a gente ouve Jesus Cristo ter essa autoridade sobre o mar, pisar
autoridade sobre as tempestades, autoridade sobre as angústias da nossa vida. Portanto, hoje, diante de nós temos dois grandes ensinamentos. Primeiro, ninguém de nós tem a fórmula da sua felicidade. Ninguém. Nós não temos total controle sobre a nossa vida. E isso compete somente a Deus. Segundo ensinamento, Deus tem palavras que podem livrar a gente do desespero, que podem acalmar as tempestades que estão sobre nós. Não é palavra de alguém falando de Deus para você, é o próprio Deus falando para você. Por isso, a gente que também passa por tempestades, por angústia na vida, vamos lembrar desses dois ensinamentos. Primeiro, que ninguém de nós tem a fórmula da felicidade própria, nem dos outros. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Isso compete a Deus. Segundo, Deus tem palavras que podem livrar de sofrimento, que podem acalmar as tempestades que estão sobre nós. Por isso, nos momentos de tempestades na vida, que a gente se lembre de clamar a Deus: salva-nos, Senhor. Deus nos dê um espírito de oração. Não é aquela oração gigante, não é uma oração que você vai mostrar aos outros, é a oração, uma relação entre você e Deus, para que a gente ore sem cessar, né? Pai, meu Deus, me tira dessa, me ajuda. Quando a gente estiver com medo, e quando a gente estiver em sofrimento também, que a gente nunca duvide que Deus sempre está com a gente, que é Emmanuel, que é Deus conosco, que está do nosso lado, está no nosso time, que nada escapa do seu cuidado. Vamos pedir a Deus que nos momentos de sofrimento ninguém fique pensando que Deus está usando as dificuldades para ensinar um monte de coisa ou para castigar. Deus não está usando nada para te castigar. Guarda isso no teu coração. Através das dificuldades, Deus pode usar essas coisas que já estão aí para te levantar, para cuidar de você, para te ensinar, para te fortalecer. Os problemas e as angústias não são os teus executores, mas podem ser os seus professores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com todas vocês, hoje, na semana que vem, no próximo mês, durante o ano, durante a tua vida. Amém. Meus queridos, após ouvir a história do Jó, um pouquinho dela, vamos falar sobre oração, vamos orar, oração geral da igreja cristã, uma igreja que ora, uma igreja que pede, que clama. Hoje quem vai conduzir a oração geral para a gente é a Letícia, mas antes eu quero fazer alguns agradecimentos a Deus, aos pesquisadores, à ciência, ao SUS, as pessoas que foram vacinadas nesses dias que viram para trás. Primeiro, então, a dona Mili foi vacinada, primeira dose. A dona Jussara Machado Oliveira também foi vacinada, primeira dose. O seu Enio e a dona Arlete Serafini também foram.
Eles agradecem a Deus porque eles estão se cuidando, né, sendo imunizados, e aos pouquinhos, né, o Brasil vai ficando um pouco mais seguro, um lugar um pouquinho mais seguro de se viver. Também aqui chorar e clamar, porque nesse sábado oficialmente nós completamos 500.000 pessoas que perderam a sua vida, 500.000 famílias em luto em todo o nosso país, fora as subnotificações. Que Deus, você que está ouvindo essa mensagem, que Deus te console a tua família, que vocês tenham a certeza do reencontro nos céus. Não que isso amenize o número, não é essa a função. Sinta-se abraçado e abraçada. Vamos ouvir a oração geral que a Letícia preparou para a gente hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua bondade é tão grande que cobre todas as pessoas em todos os lugares da terra. Nós te agradecemos também por ter nos enviado a salvação por meio de Jesus Cristo, teu Filho. E nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Senhor, nós te pedimos por cada pessoa do nosso país e de todo o mundo que tem lutado contra as dificuldades da vida, contra as dificuldades na saúde, no seu trabalho também, e as dificuldades que se manifestam também em seus lares. Nós sabemos que muitos lares têm dificuldades que às vezes nós não fazemos nem ideia que acontecem, mas pedimos que o Senhor traga a tua proteção para cada pessoa em cada canto do mundo. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas que, assim como nós, estão tristes porque perderam alguém da sua família por causa do coronavírus, e que abençoe, nós te pedimos, os governantes para que tenham um senso de justiça e que tenham o senso de preocupação com a vida que está em nossa Constituição, e que lutem pelas vacinas para que todos os brasileiros e todas as pessoas possam ser imunizadas o quanto antes. Nós te pedimos pelas pessoas que ainda não ouviram a tua palavra e que não conhecem ainda o teu amor, que o Evangelho do Senhor chegue a cada um através das nossas vidas. Nós te pedimos que fique conosco e nos abençoe mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Letícia. Meus queridos, eu estendo a vocês a bênção que não é minha, a bênção que é de Deus, a bênção araônica, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.